Previdência privada é um investimento de longo prazo que complementa a aposentadoria do INSS, mas ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Esse é o tema do BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, cuidando do seu presente e investindo no seu futuro. Diamante, seu sonho, nosso propósito. E para falar sobre previdência privada, quem está aqui com a gente é o Caio Mitidiero, assessor de investimentos da Doma Capital. Bom dia, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Muita gente tem plano de previdência, mas ainda vale a pena continuar investindo nesse tipo de produto hoje? Vale sim. O que é a previdência? Ela é como se fosse um fundo de investimento normal com benefícios fiscais. E por você não ter, por exemplo, come cotas, você ter uma suavidade na declaração de imposto de renda, no longo prazo ela pode render bons logros, né? Bons lucros. Então sim, vale a pena dentro de uma estratégia diversificada. Nessa estratégia que você fala, assim, a questão, por exemplo, do resgate antes de você contratar, precisa ser estudada pela pessoa? Precisa. É bom que o que a gente orienta é, quando ela vai fazer uma previdência, ela já ter esse planejamento de como que ela vai querer fazer. Se ela vai querer passar o fundo para a seguradora, se ela vai querer receber esse benefício mensalmente, passar integralmente para os sucessores. Então, todo esse estudo ele deve ser feito com muito cuidado antes da pessoa pensar, considerado um planejamento estratégico voltado a um fundo de previdência. Com a experiência que vocês têm, né, no escritório, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao aplicar na previdência privada? Olha, o erro mais comum que a gente vê todo dia é a pessoa, o investidor, deixar a aplicação dele na previdência e nunca fazer o que a gente chama de portabilidade interna, que é você basicamente trocar um fundo pelo outro em alguns ciclos específicos da economia. Então, assim, se o investidor, ele tem um fundo de previdência em crédito privado, por exemplo, em renda fixa em crédito privado, a gente sabe que tende os fundos a serem mais pós-fixados. E diante de um ciclo da economia que os juros, por exemplo, estão baixos, esse fundo não vai performar tão bem. Talvez um fundo multimercado previdenciário vai render maiores lucros. Então, é muito comum que o investidor ele deixe a previdência como se fosse uma poupança de longo prazo, não revisa isso, esquece, e sendo que ele poderia estar colocando muito mais dinheiro no bolso. Ai, Caio, você me acendeu uma luzinha agora aqui, que eu acho que eu estou fazendo isso. Tá errado, então. É aí que entra a orientação, né? Exato, assessoria, exatamente. Agora, quando o assunto é PGBL e VGBL, muita gente se confunde, né? Como o investidor pode saber qual vai fazer mais sentido para ele? Olha, o PGBL a gente indica para aquela pessoa que está economicamente ativa ainda no mercado e que ela declara imposto de renda de uma forma mais abrangente, porque aí ela pode abater no PGBL 12% da renda dela nesse fundo. Só que como é um fundo que ele é tributado pelo patrimônio líquido, ele às vezes não se torna interessante se a pessoa não tiver essa diligência de fazer a declaração completa. Aí a gente indica um VGBL, porque aí ela pode, um VGBL inclusive regressivo, porque ela pode estender por mais de 10 anos, ela fica mais tranquila num período de 10 anos, ela não precisa fazer uma declaração mais abrangente, ela faz mais uma declaração simplificada, e aí é até como caráter sucessório, na hora de, quando dá a morte do investidor, ela pode passar isso sem passar por inventário e não tem incidência de TCMD. Então o VGBL ele tem uma estratégia muito clara, sucessória e de eficiência tributária. Isso é super importante, né? Porque depois a pessoa pega de surpresa por esses impostos. Exatamente. Na hora você não pensa nisso, mas você tem que pensar, né? Planejamento. Exatamente. Quando vai resgatar, vai ver, nossa, mas foi deduzido 40%, 30%. Por quê? Porque você não pensou na estratégia correta quando você fez o contrato lá atrás. Eu sempre falo assim, as pessoas não pensam, não quero pensar na morte, mas assim, a gente precisa pensar em várias outras coisas que a gente não gosta de pensar, porque faz toda a diferença na hora que você é pego de surpresa. Exatamente, a gente tem que pensar na proteção patrimonial da nossa família, que vai muito além de nós mesmos. Exato. Né? Agora, diante de tantas opções no mercado, a Previdência ainda é um bom caminho para quem quer se planejar para o futuro? É sim, mas ela não deve ser 100% do patrimônio da pessoa, porque a Previdência ela tem um caráter de proteção patrimonial e não um pilar de multiplicação de patrimônio. Então, para isso, a gente indica outros tipos de ativo, até como ações, ETFs. Então,
A previdência, se a pessoa ela usa a previdência como uma forma de, poxa, eu vou ter um boleto no final do mês para aportar, eu preciso ter essa diligência e vou alocar parte do meu patrimônio, super apoio, é legal. Agora, para multiplicação, realmente a gente orienta, vamos diversificar a carteira, porque você vai ter muito mais oportunidades com a flutuação dos ciclos econômicos. Diversificar a carteira costuma ser o ideal, né? Sempre. Para não correr riscos. Para evitar grandes prejuízos. Exato. E para você ter um lucro maior sempre no longo prazo, porque a gente vê muitas pessoas falando de ganhar dinheiro rápido hoje e a gente sabe que não funciona assim. Não tem milagre. Não há milagres. Obrigada, Caio, por estar aqui com a gente novamente. Esse foi o BDC Economia. BDC Economia. Apoio Doma Capital, cuidando do seu presente, investindo no seu futuro. Diamante, seu sonho, nosso propósito.